Santo Elcio Gorro de parte 2, pessoal, aqui é o Gael e você está no Bar 77. E há 3 semanas, exatamente no dia 5 de março, eu iniciei um quadro novo aqui no canal, que é o História Completa, onde eu seleciono uma HQ e conto a história inteira dela aqui para vocês saberem mais sobre ela. Meu primeiro quadrinho dessa série foi Batman Terra 1, volume 1, e hoje estarei trazendo aí a continuação, o volume 2. Então é claro, se você ainda não assistiu a parte 1, é extremamente essencial que assista, e o card para esse vídeo está aí em cima. Ah, e óbvio, vão ter muitos spoilers dessa HQ, já que afinal eu vou contar a história toda dela aqui. Então se você quiser saber mais sobre toda essa história, fica aqui até o final. Mas antes de começar, deixe seu like aí embaixo, se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo que sai toda sexta-feira aqui pra vocês. Então sem enrolar mais, bora lá. A história começa mostrando um grupo de indivíduos entrando em um elevador comum e cada um pressionando o botão de seu andar. Porém, o elevador aparentemente trava e começa a passar os andares selecionados até que ele para no último andar. Quando uma voz misteriosa começa a falar pelo alto-falante. Ele apenas fala uma única coisa, uma charada, que é a seguinte. Havia um homem que vivia no 30º andar deste edifício. Todas as manhãs ele entrava no elevador, apertava o botão do térreo para ir trabalhar. Mas quando voltava, apertava o botão do 20º andar, descia e subia 10 andares até seu apartamento. Por quê? Todos ficaram estranhados e perguntaram se aquilo era uma pegadinha ou algo assim, mas a voz apenas disse que se responderem certo, as portas se abrirão. Se errarem, irão despencar 40 andares. Então, desesperada, uma senhora de idade avançada apenas chuta a resposta de que o elevador estava na verdade quebrado. A voz responde que estava errado. O homem fazia aquilo todo dia porque era baixo demais para alcançar o botão do 30º andar. E no final, a voz ainda revelou que sabia o nome dessa senhora em específico, Clarissa. Depois disso, um explosivo detona as cordas do elevador, levando todos 40 andares abaixo numa queda mortal. A HQ corta para um homem, dessa vez não tão bem vestido, correndo pelos telhados de Gotham. Então, vemos que ele está sendo perseguido pelo Batman. O criminoso salta da borda de um prédio para o outro com dificuldade. Então, logo em seguida, o Batman realiza esse mesmo salto com maestria e ainda termina dando um soco no fugitivo. Seus comparsas surgem e começam a disparar no Homem-Morcego, que desvia usando sua capa. Então, começa a golpear um por um, até que por acidente, derrubou um deles do prédio numa queda que seria mortal. Ele então dá um salto e salva esse ladrão. Alfred, que estava se comunicando com Bruce por um fone, começa a criticar porque ele fez isso, e que um criminoso a menos em Gotham é considerado um progresso. Enquanto Bruce corre para pegar um último ladrão que estava fugindo, fala para Alfred que a última coisa que ele quer é que um garoto cresça achando que seu pai foi assassinado pelo Batman. Enquanto isso, ele pega um veículo para perseguir o último capanga. Porém, ele acaba errando uma curva e bate violentamente em um hidrante, que o tira da pista. Mas isso pelo menos deu tempo para a polícia localizar e prender o ladrão. Bruce apenas diz para Alfred que irá precisar de um carro melhor. Enquanto isso, vemos um jornal na rua com a reportagem dizendo Operário atacado pelo crocodilo. Após isso, vemos Lucius Fox, que agora oficialmente desenvolve os aparelhos do Batman, solicitando à sua equipe de construção um carro de corrida equipado com motor VS aspirado e chassi monobloco de composto de carbono, mais um pedido maluco de seu patrão. Para disfarçar a verdade, Lucius diz que era porque o Sr. Wayne queria começar a participar de uma corrida de amadores. Depois disso, temos o acontecimento de uma página só, apenas para meio que introduzir um personagem bem importante para essa história, o promotor Harvey Dent, o irmão da amiga de infância de Bruce, a Jessica Dent, que depois da morte de Oswald Cobblepot foi nomeada prefeita de Gotham. Após isso, vemos um homem no estado não muito favorável bebendo num bar. Logo, descobrimos que esse é Harvey Bullock, o parceiro do detetive Gordon, que após o incidente da mansão Arkham na última HQ, havia ficado traumatizado. Nesse momento, vemos Gordon aparecendo e impedindo Bullock de terminar a bebida. Ele ainda insiste para Bullock voltar para casa. Harvey diz que só vai terminar lá, mas não a bebida, mas sim com Damon Druzzy, um cara que estava ali no bar, que de acordo com fontes internas, ele descobriu que era um antigo capanga do Cobblepot, além de que foi registrado que ele bateu na sua namorada e filha, e Bullock estava ali para fazer justiça, e é claro, além de também afogar suas mágoas na bebida. Antes que uma briga começasse, Gordon disse que só está ali porque a promotoria fez um acordo para liberá-lo, por isso não era assunto deles. Mas mesmo assim, Bullock vai em direção ao grupo de Damon e ambos iniciam uma intensa briga de bar. No final, os detetives ganham, e após dar um sermão no Bullock, Gordon apenas o leva para a delegacia, decepcionado e preocupado com seu parceiro. Depois vemos então a mansão Wayne, onde Alfred conversa com Bruce enquanto arruma um carro improvisado para Bruce, enquanto o que ele encomendou para Lucius ainda não ficava pronto. Alfred ainda elogia Bruce, que está ficando melhor em espancar malfeitores,
e fala que já devem ter sido mais de 3 dúzias desde a batalha contra o aniversariante. De repente, eles ouvem a campanha tocar, e Alfred pede para Bruce ir lá ver, e dando uma leve alfinetada no que Alfred disse na última HQ, Bruce apenas diz que já que ele era um mordomo, era para ele ir. Quando ambos chegam, para surpresa de todos, quem estava lá era Jessica Dent, a nova prefeita de Gotham e amiga de Bruce. Eles não se viam há anos, então começam a conversar no quintal da mansão. Bruce diz que como conhece o irmão dela, e sabe o tanto quanto ele odeia, supôs que Harvey não sabe que ela está lá. Mas, para surpresa dele, o Harvey sabia. Bruce fala que ficou sabendo que a promotoria, se referindo ao Dent, estava fazendo acordos e soltando vários criminosos que estavam sendo presos. Jessica diz que os criminosos não estão apenas soltos nas ruas, mas também na alta cidade. Ela ainda diz que o que está prestes a dizer é altamente sigiloso e que ela e seu irmão poderiam morrer se alguém soubesse disso. Era que ela descobriu que após a morte de Cobblepot, 5 figurões da prefeitura assumiram as atividades criminais de Oswald, e por isso seu império criminoso ainda estava ativo. Por isso, só haviam 2 pessoas no mundo em que Jessica podia confiar naquele momento: Harvey e Bruce. A prefeita afirma que Gotham também precisa de ter pessoas confiáveis, um símbolo de esperança. Bruce pergunta se não foi isso que o Batman se tornou, enquanto Jessica responde que ninguém viu o Batman como esperança, mas sim como uma ameaça. Então, ela pede para Bruce que ajude Gotham do jeito certo, assim como seu pai e mãe fizeram antes de morrer. Mas Bruce, sabendo que não pode ficar exposto devido à sua identidade como vigilante, apenas nega e diz que não pode atuar em público dessa maneira, rejeitando o pedido da prefeita. Mas isso não quer dizer que o Batman não possa ajudá-la. Então, após isso, ele vai até o encontro com o detetive James Gordon, como Batman dessa vez, que estava no prédio onde aconteceu o atentado do elevador. Lá, ele conversa com um trabalhador da perícia, que pergunta onde estava o resto dos policiais. E este diz que estavam todos nos esgotos, já que um operário que trabalhava lá foi atracado pelo hipotético crocodilo humano. Após o trabalhador sair, o Batman surge para falar com Gordon, pisando em provas e quase manchando a cena do crime com o couro de suas luvas, quando Gordon diz que ele realmente não é um bom detetive. Realmente, o Bruce só tinha aproximadamente 6 meses de experiência, então ainda não era muito bom. Gordon disse que houve um homem da manutenção que veio mexer no elevador no dia do acidente, mas que não foi enviado pela prefeitura nem por ninguém. Ou seja, a voz misteriosa do elevador havia se disfarçado em plena vista de todos. Por curiosidade e preocupação, Batman também pergunta para Gordon como estava Bárbara, a sua filha, que foi resgatada pelo Batman na HQ anterior. Ele responde que agora estava bem longe de Gotham, estudando ciências da computação em Berkeley. Gordon entende que Batman estava lá para cobrar um favor de ter salvo a filha dele. Bruce diz que tem uma informação de que 5 pessoas assumiram a rede criminosa de Cobblepot. Gordon então topa em ajudar Batman e depois vai até um emissor de luz negra e revela uma pintura no elevador, no formato de uma interrogação. Depois vemos James e Bullock a caminho da delegacia, onde o capitão os esperava. No caminho até lá, Harvey fala que sabe que quem quer que tenha feito o acidente do elevador usou um transmissor de curto alcance, já que se ele estivesse muito longe e hackeado, já teriam rastreado e pego o sujeito. Ao chegar no escritório do capitão, quem estava à espera dos detetives também era Harvey Dent, o irmão da prefeita, promotor de justiça e hater número 1 de Bruce Wayne. Ele estava extremamente irritado porque Demon Druss era na verdade um informante, e ambos o atacaram propositalmente, de acordo com as testemunhas. Gordon, na hora, inventou a desculpa de que eles estavam por coincidência no mesmo bar que Demon quando começou uma briga na mesa de sinuca e tiveram que interferir. Essa desculpa até colou e Harvey ia embora ainda irritado, mas antes de sair, ele avisou que é bom ter cuidado, pois sente cheiro de policial corrupto quando vê um ou 2. Em outro lugar de Gotham, vemos uma tela toda verde e alguém pintando um ponto de interrogação nela, e a voz do elevador dizendo que é hora de outra charada. No prédio da prefeitura agora, vemos Alfred e Bruce bem vestidos indo falar com a prefeita, já que Bruce queria ajudar, mas não como Bruce. Porém, para conseguir as informações necessárias para o Batman, Bruce Wayne tinha que agir. É como se o Bruce Wayne fosse o informante do Batman. Ao chegar lá, além de Jessica, Bruce encontra Harvey Dent, enquanto relembra de como ele torturou a vida de Bruce na infância. Então, numa conversa, Harvey revela por que estava soltando e interrogando os criminosos nas ruas, que era porque eles estavam criando um mapa de conexões da corrupção de Gotham, identificando aos poucos todas as figuras corruptas de Gotham. Ele diz que as 5 figuras que assumiram a rede de crimes de Cobblepot estão cada um no DPGC, no Departamento de Polícia de Gotham City, na Secretaria de Habitação, outro no Departamento de Obras Públicas, na Câmara Municipal e um último no Tribunal de Justiça, justamente onde Harvey trabalhava.
Agora, a HQ é cortada para o museu, onde várias pessoas da alta sociedade de Gotham analisam a obra de um artista, quando de repente, um grupo de 5 figuras entra numa sala com apenas um quadro, uma silhueta verde com um homem com uma interrogação dentro. Uma voz eletrônica, a mesma do elevador, fala por um comunicador atrás da pintura a seguinte charada. Cheira a tinta verde, escorre como violeta e parece um furgão branco. O que é? As pessoas ficam imediatamente confusas, então a porta da sala se tranca imediatamente após ele dizer a charada. Então, dos dispersores de água no teto, começa a sair um líquido estranho, que não era água, mas sim gasolina. Desesperado, um senhor vai até o quadro e pergunta de novo qual foi a charada. A voz misteriosa repete, mas eles não conseguem responder. Quando o senhor tira o quadro da parede e o vira, eles veem um taser elétrico na parte de trás. A voz diz que a resposta era tinta branca, já que todas as tintas escorrem e cheiram iguais. Após isso, o taser é ativado remotamente e uma explosão imensa incendeia o museu inteiro. Harvey, Bruce e Jessica são chamados na prefeitura por uma secretária, que ficou sabendo do incidente quase imediatamente. Ao chegarem lá, se deparam com um sinal de interrogação gigante desenhado com fogo. Bruce sai sem ninguém perceber para vestir seu traje de morcego e analisar onde o terrorista podia estar. Ele sobe num prédio próximo ao museu e então, usando uma espécie de monóculo, olha para um outro prédio vizinho, e atrás de um outdoor observando tudo, ele encontra um homem de casaco verde, o verdadeiro culpado dos ataques. Batman começa a persegui-lo, e usando sua nova bate-garra, ele se lança até o prédio onde o culpado estava fugindo à vista de todos. Eles descem alguns andares de escadas quando finalmente Batman chega onde ele estava e encontra apenas uma sala vazia, e apenas um seu dispositivo remoto usado por ele no chão, quando de repente é surpreendido quando um homem de casaco verde surge por trás dele com uma pá, o empurrando da janela que despenca 2 andares e cai numa varanda de uma dona de casa. Ela o resgata e tenta fazer alguns pontos no seu ombro que estava com um corte profundo. Após acordar, ele começa a se vestir enquanto a moça o elogia, dizendo que todos de Gotham amam ele e que ela sabe que é mentira que dizem por aí, que ele matou o Cobblepot, já que ele não carrega armas. Batman pede desculpas pelo estrago e dá um dinheiro para comprar novos vasos de flores, já que ele caiu bem em cima dos dela, e disse que posteriormente vai enviar novas flores para colocar. Após isso, ele volta para a mansão Wayne, onde Alfred costura melhor o ferimento de Bruce, que após isso veste novamente um novo traje, já que o outro foi muito danificado, e vai falar com Gordon. Chegando lá, Gordon revela que o laboratório forense encontrou sinais de água de esgoto nas cenas do crime, ou seja, quem for o culpado pelos crimes usa as galerias para se esconder. Antes de sair, Bruce pede para Gordon ensiná-lo a ser um bom detetive também, já que isso pode ser muito útil no combate ao crime. Voltando para a prefeitura, vemos Harvey e Jessica conversando e discutindo sobre Bruce. Harvey estava dizendo que não podiam confiar nele e que talvez o Bruce fosse uma das 5 figuras criminosas que assumiram a rede de Cobblepot. Nesse momento, a secretária entra na sala de Jessica e diz que ela tem uma encomenda para ela, uma caixa verde com uma interrogação desenhada. Imediatamente, ela vai até a mansão Wayne para falar com Bruce, mas ele não estava lá. Apenas Alfred, que diz que Bruce havia saído. Agora vemos onde ele estava. Vemos Batman caminhando pelos esgotos de Gotham, tentando rastrear o homem do casaco verde. Porém, ele acaba se perdendo e de repente ouve um barulho de água se movendo. E quando olha para trás, uma criatura reptiliana enorme salta em direção a ele e o ataca, tornando os boatos sobre o crocodilo de Gotham verdadeiros. Ele segura o homem morcego pelo rosto e arremessa para longe, que pula nas suas costas e tenta atordoá-lo asfixiado com sua capa, igual fez com o aniversariante. Porém, com seus dentes afiados, a criatura rasga a capa e dá um soco direto no Batman, que cai novamente, mas puxa um taser e dá um choque na criatura, que apenas pede para ele parar e deixar em paz. A criatura diz que ele só estava tentando ficar de boas, mas o Batman diz que ele estava tentando comer ele vivo. Mas o crocodilo responde que não faz isso, já que ele também é humano. Só o atacou porque pensou que fosse outro cidadão querendo atirar nele ou esfaqueá-lo. A criatura revela que se chama William Jones e que tem uma doença de nascença chamada ictose, que o deixou com aquela aparência. Bruce diz que ele pode ir procurar ajuda na superfície, mas Jones diz que já tentou, mas mesmo assim sempre se assustam com ele e o rejeitam, ou atiram nele, ou batem nele, ou seja lá qual forma de agressão tiver. Além disso, ele disse que todo dia vem um homem de casaco verde que passa por lá, e Batman pergunta se ele sabe onde fica, e para nossa surpresa, sim, William sabia exatamente onde ficava o esconderijo dele. O crocodilo fala para ele o caminho e depois desaparece. Ele então encontra o local
exatamente naquele lugar mostrado lá no epílogo da última HQ. Ao chegar lá, o local se encontra vazio, e a voz dele surge do alto-falante e começa a conversar com Batman. Nessa conversa, ele começa a questionar o Homem-Morcego, se ele é mesmo sobre o Homem-Morcego que todos dizem, e começa a falar sobre questões da vida, perguntando se ele é o assassino de Cobblepot ou um bode expiatório, entre outros questionamentos, quando a voz diz para ele ser chamado apenas de O Charada. Após isso, Batman vê uma xícara de café que ainda estava quente e pergunta se ele ainda estava lá. O Charada apenas diz que essa deveria ter sido a primeira pergunta dele. Após isso, ele explode todo o esconderijo e pede para o Batman pegar um comunicador e seguir exatamente as ordens do Charada, porque senão ele irá explodir uma bomba que colocou no vagão L da primeira classe do metrô, onde se encontrava crianças, mulheres, homens e todo tipo de gente, o suficiente para matar todos a bordo. Se ele responder corretamente a charada, salva todos, senão todos morrem. Ele guiou o Batman até o trem e quando chegou lá, pediu para saltar em cima do trem. Ao chegar lá com o trem em movimento, o Charada mandou a adivinhação. Eu sou a parte do morcego que não está no céu. Posso andar em um lago sob a luz da lua e ainda ficar seco. O que eu sou? Após pensar um pouco, Batman apenas responde que sabe a resposta. A resposta é uma sombra. Após isso, aparentemente o Charada aparenta estar decepcionado e revoltado. E mesmo assim, mesmo com Batman respondendo corretamente a charada, ele detonou os explosivos e destruiu o metrô. Aterrorizado, o Batman começa a ajudar e salvar as pessoas, uma por uma, e tentando resgatar os sobreviventes. Após isso, ele encontra Gordon em um beco próximo. Ele entrega um mapa que encontrou no esconderijo do Charada, com 4 nomes escritos: Crane, Drake, Pierce e Black. 4 nomes de servidores públicos, ou seja, 4 das 5 figuras que assumiram os crimes de Cobblepot. Batman ainda vira para Gordon e diz que acha que o Charada é a 5ª pessoa das 5. Batman dá para Gordon um telefone não rastreável para eles se comunicarem, caso Gordon descubra algo. Antes de sair, James fala para o Batman que ele se enganou, ele realmente é um bom detetive. Voltando para a mansão Wayne, vemos Jessica com a caixa verde mostrando para Alfred, que diz que ela não deveria estar aberta, podia ter uma bomba ou algo do tipo. Mas na verdade era uma carta do Charada, dizendo que ele vai parar de fazer perguntas se a prefeita prender o Batman. Nessa hora, Jessica recebe a notícia da explosão nos esgotos e sai correndo dali, dizendo que depois volta. Assim que ela sai, surge Bruce, todo ferido pedindo ajuda a Alfred, que o acolhe. Após tratar seus ferimentos, Bruce recebe uma ligação do Gordon que diz que talvez saiba como encontrar o Charada, depois de ter comparado os nomes do mapa. Após isso, Bruce vai até o escritório da prefeita, como Bruce, e pergunta a Jessica há quanto tempo ela sabe disso. Há quanto tempo ela sabe que ele é o Batman. Ela diz que é desde aquela primeira conversa entre os dois, quando Bruce diz que o Batman era um sinal de esperança. Então ambos decidem ali mesmo começar a investigar o Charada. Eles juntos descobrem que assim que as vítimas morreram em cada acidente, no caso, Clarissa Crane no elevador, Jack Drake no museu e Alvin Pierce no metrô, a conta bancária de cada um deles foi esvaziada e o dinheiro todo foi enviado para uma outra conta bancária, a do Charada. Mas a conta não estava no nome do vilão, mas sim no de Bruce Wayne. Ou seja, o Charada era uma das 5 pessoas que assumiu o Império de Cobblepot, que começou assassinatos em massa para encobrir a morte desses indivíduos específicos e roubar deles no nome do bilionário Bruce Wayne. Nessa hora, Gordon descobre isso também graças à sua filha Bárbara, que ele pediu para ela tentar descobrir isso e ela descobriu. E ele avisa o Harvey Dent, que imediatamente intervém e dá um único golpe no Bruce, deixando no chão, enquanto a polícia invade a mansão Wayne e apreendem Alfred, depois do mordomo ter dado uma bela surra nos policiais. Após isso, finalmente é revelada a aparência do Charada, que ficou bem diferente do convencional da Terra Zero. Na delegacia, Bruce, que não foi preso ainda, já que estava investigando se realmente o Bruce Wayne era o verdadeiro dono da conta bancária do Charada, ele estava conversando com Alfred, que estava atrás das grades por ter espancado os policiais que invadiram a mansão Wayne atrás do Bruce. No andar de cima, o capitão da polícia, Gordon, Jessica e os 2 Harveys conversam sobre o Wayne ser ou não um Charada, mas Jessica não consegue não sentá-lo direito, tenta sempre jogar argumentos, mas o Harvey nunca aceita. E quando este vai a descer as escadas para atacar Bruce no ataque de fúria, as luzes automaticamente se apagam, e o Charada começou a falar. Após dar boa noite a todos,
disse que era hora da charada final, mas falou que ia tornar aquilo mais interessante. Então, de repente, todas as portas se trancam e as celas dos prisioneiros se abrem. Uma imensa revolução acontece, com todos os ladrões querendo matar a prefeita e o Dente, enquanto Alfred, Gordon e Harvey, o Bullock, protegem a Jessica. Nesse momento, Bruce havia saído para a sala de provas, onde estava a maleta com seu traje de morcego, já que ela estava com Alfred quando ele foi preso. Já vestido, o Batman se junta à festa e começa a espancar todos que estão na sua frente e tentando atacar a prefeita. Então, após ver o amigo e o morcego de Gotham, o Charada solta sua charada final. Há um criminoso na cela, esperando para sair, mas não há janelas nem rachaduras nas paredes. Ele não tem nenhuma ferramenta e a porta da cela tem 10 centímetros de aço sólido, mas mesmo assim ele escapa. Então ele deu 30 segundos de sempre para resolverem a charada, senão toda a delegacia iria explodir. Enquanto todos lutam, Harvey e sua irmã, a prefeita, tentam sair pela única porta dos fundos, quando de repente Harvey é esfaqueado pela frente. O criminoso que fez isso também chama seus parceiros para espancarem Dente. E quando o Batman olha para Jessica e vê o que está acontecendo, ele vê que eles estavam segurando a Jessica para impedir que ela tentasse salvar Harvey. E um dos seus criminosos, que também estava segurando o Dente, pegou uma garrafa com uma bebida alcoólica flamejante e, sem mais nem menos, arremessou contra a cara de Dente, queimando metade de seu rosto, dando uma aparência de quem está com duas caras. Batman pula em direção a Harvey para abafar o fogo, mas é tarde demais e Harvey estava prestes a morrer. Jessica vai abraçar seu irmão, desesperada, mas por chegar perto demais da queimadura, acaba também machucando seu rosto. Alguns policiais tiram todos de lá, enquanto Batman tira a prefeita e a entrega para um outro oficial do lado de fora da delegacia. Na hora, o morcego vê uma van suspeita estacionada do lado de fora da delegacia, e quando abre ela, encontra apenas os explosivos que o Charada ia usar para explodir. Uma outra van exatamente igual passa logo ao lado, e dentro estava só o Charada com o detonador do explosivo. Batman entra na van com a bomba e começa a perseguir o Charada. As vans estavam muito próximas uma da outra, então se o Charada ativasse a bomba, seria suicídio. Após isso, durante uma tentativa de distanciar o Batman, o morcego alcança o veículo do Charada e as duas vans caem numa ponte após uma batida violenta. O Batman começa a desferir socos no indefeso Charada, que simplesmente pega o detonador do explosivo e ameaça matar os dois juntos, e irão finalmente descobrir um enigma de o que tem após a morte. Nesse momento, William Jones, o crocodilo, surge por trás do inimigo, arranhando as costas do Charada. Enquanto esse, dá 4 tiros no William, que mesmo com aquela aparência, ainda é um humano, então os tiros ainda matariam ele. Mas isso deu tempo para o Batman acertar um batarangue certeiro em seu braço, que fez largar o detonador, e com isso, o Batman finalizou a luta com um soco certeiro no vilão. Após isso, vemos no noticiário tudo o que aconteceu. O Charada ainda tinha identidade desconhecida, mas devido aos seus mais de 43 assassinatos só naquela semana, acabou sendo preso. Juntamente com Christopher Black, o capitão da delegacia de Gotham, que era o quarto das 5 pessoas corruptas na cidade. Com isso, vemos que Gordon agora foi promovido a capitão, ou seja, Bullock ia ganhar um novo parceiro. Também vemos Bruce indo visitar Jessica no hospital, que ainda estava com leve queimaduras no rosto e ainda um pouco confusa com tudo o que aconteceu, e ainda meio inconsciente. Também vemos William, que agora estava vivendo temporariamente na mansão Wayne, enquanto se recupera dos ferimentos. Por último, enquanto sai do hospital para depois de visitar Jessica, Alfred lhe fala por telefone que ocorreu um erro quando o entregador foi entregar as flores para aquela mulher do apartamento que o Batman caiu, já que nunca morou nenhuma mulher lá. O apartamento na verdade havia sido roubado naquela noite. E no último quadro, vemos a Ladra deitada numa cama cheia de notas de dinheiro com estampas de gato na roupa. E é desse jeito que termina a história. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje e espero de verdade que tenham gostado. E aí, gostou desse volume 2 ou preferiu o volume 1? Comenta aí embaixo. E não esqueça de dar aquele like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo que sai toda sexta-feira aqui pra vocês. Bom, eu fico por aqui e valeu!